Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade e o momento de estar na casa do Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Livro de Lucas, capítulo de número 4. Verso de número 1. Lucas, capítulo de número 4, verso de número 1. Amém? Está assim. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. O deserto, ele sempre fez parte da vida do cristão, do povo de Deus. Quando o povo foi levado a cativo e estava no Egito, e em escravidão, e sendo perseguido ali dentro, e quanto mais perseguido era, mais crescia, mais se multiplicava, Deus levantou Moisés e tirou o povo daquele deserto, ou tirou o povo do Egito, e levou ao deserto. Ao caminho do deserto, onde eles teriam que atravessar para alcançar a promessa. Veja que eles saíram do cativeiro, mas tinham que passar pelo deserto para chegar até a promessa. Agora, quando Jesus nasce, cresce, é batizado no Jordão e recebe o Espírito Santo, Jesus também é conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque se aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Deus tem prometido aos que amam. O convite de Jesus, em Marcos 6, se não me engano, diz assim: todos que querem vinde após mim, vinde após mim, toma a sua cruz e me siga. Primeiro, para seguir Jesus não é obrigado. Jesus fala, aquele que quiser. A gente tem a escolha de não querer seguir Jesus. Tem uma escolha de optar por outros caminhos a não seguir o mestre. Mas se quiser vir, tem condições, tem que tomar a cruz. E o peso da cruz, às vezes, em nós, traz algumas dores. Traz algum sofrimento, algumas perdas, algumas renúncias. E alguns julgamentos que nós não merecíamos. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele não foi levado ao deserto pelo diabo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O povo, quando foi atravessar o deserto, quando teve que passar o deserto para alcançar a promessa, eles foram conduzidos pela direção de Deus ao deserto. Só que eu não encontrei na Bíblia Deus deixando o povo ou deixando alguém no deserto morrer. O deserto nada mais nada é para que nós criemos experiências com Deus. O deserto ele nos serve para moldar o nosso caráter e criar uma dependência com o Senhor Jesus. O deserto ele traz nas nossas vidas, irmãos, uma comunhão com Deus. É no deserto que nós vemos as providências de Deus chegar nas nossas vidas. É no deserto que nós somos quebrados e aprendemos a nos humilhar na mão do Senhor. Mas para vencer no deserto há um segredo. E aqui onde nós lemos o texto, há esse segredo, a palavra. Porque Jesus não venceu o diabo no deserto com jargões.
Jesus não venceu o diabo no deserto com ditados ou com as suas próprias palavras, mas Jesus venceu o diabo no deserto. As tentações ele superou no deserto através da palavra de Deus. O alimento que vem do céu para as nossas vidas. O alimento que nos dá vida e vida com abundância. O alimento que nos renova a esperança é a palavra de Deus. Porque os dias são dias de caos. As inflações estão ao alto. As dificuldades financeiras, emocionais, espirituais estão aumentando. O cerco para a igreja está apertando. O deserto da igreja está caloroso. Mas é porque a porta que está aberta, ela está gritando, chamando: vem, 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 vem. É Jesus às portas para buscar a igreja do povo, a igreja de Deus, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja estruturada, salva pela palavra de Deus. E esta igreja é eu e você. Há momentos, irmão, que nós nos encontramos na nossa vida e queremos nos recuar. E isso aconteceu com os maiores homens de Deus. Exemplo a Elias, que fez grandes sinais, mas em um momento de perseguição, um momento de aflição na sua alma, ele deitou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Jesus, no momento de angústia, no Getsêmani, a ser crucificado, ele ora dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Nós vamos olhar na Bíblia muitos homens de Deus que teve experiências com Deus, mas em um momento da sua vida, ele quis se recolher. Há homens de Deus também, como Davi, que foi escolhido segundo o coração de Deus, em que em um momento de falta de vigilância, ele errou e praticou o seu pecado conhecido. Mas o que me chama a atenção, eu acho que o que chamava a atenção de Deus não era que Davi não ia errar, mas é que Davi ia reconhecer o erro e dizer para Deus: não retira de mim o teu Espírito Santo. O Salmo 51 é o ápice da queda de Davi, um momento que ele está ali mais quebrado. E no versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Porque nós temos que entender algo, irmãos. Em todas as dificuldades que nós passamos e os momentos que nós quisermos desistir, parar, Deus ainda está conosco. A promessa que Deus fez para a igreja ainda está de pé. A promessa que fez para a minha vida, para a sua vida, ainda está de pé. Às vezes está aquele momento como os discípulos estavam, quando Jesus convidou para que entrasse no barco. E no meio do mar veio uma grande tempestade e o barco balançou. Os discípulos com medo daquela tempestade e Jesus caminhando sobre as águas ao encontro dele. Alguns gritando que era fantasma, outros apavorados. Mas quando escutou a voz de Jesus, teve um discípulo que teve a ousadia e falou: se és tu, deixa eu ter contigo. E teve uma das experiências da Bíblia, caminhou sobre as águas com Jesus. Mas quando ele olhou todo ao seu redor, ele teve medo e começou a afundar. Mas quem chamou que pudesse vir até ele, foi o mesmo que estendeu a mão e o trouxe de volta para o barco. Quem fez a chamada na minha vida, na sua vida, não foi o homem. Quem te escolheu não foi o homem. Quem te separou não foi o homem. Quem te trouxe para a igreja não foi o homem. Foi a presença de Deus, foi a chamada de Deus, foi o escolhido de Deus. Rabassúbia, Ramandabasébia. Nós vemos no texto que foi Deus, o Espírito de Deus, que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Eu não sei qual que são as provações que tem passado, qual que é as dificuldades que tem passado. Se é financeira, se é espiritual, se é sentimental ou se é tudo junto. Eu tenho uma certeza de um negócio, que Jesus, o eterno, aquele que morreu na cruz do Calvário, desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, está do nosso lado, está dizendo: fique de pé, se coloque de pé, porque você não vai morrer neste deserto.
É muito bom, irmãos, quando nós nos encontramos em um momento de alegria na nossa vida. É muito bom quando em todos os lugares que nós vamos fazer, ou tudo que nós colocamos as nossas mãos, se abre, prospera, dá certo. Mas a vida do cristão, como a vida em qualquer outro lugar, não é só de altas, mas tem as baixas. A diferença é que aquele que está dentro da casa do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós aceitamos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós temos a certeza de que por mais que passamos dificuldade, em João 15 Jesus disse isso, dizendo assim: sabeis que vós não sois do mundo, mas eu vos tirei do mundo, e vos escolhi para que vades e deis fruto. Aí lá na frente ele vai falar mais assim, ó: se o mundo vos perseguir, sabei que primeiro perseguiu a mim. Todas as perseguições, todos os sofrimentos da igreja, todos os sofrimentos, todas as perseguições que teve contra o povo de Deus, em nenhum foi obtido sucesso para que parasse a igreja. Nenhuma perseguição, nenhuma luta diminuiu o povo de Deus. Quanto mais perseguiam no Antigo Testamento, mais aumentava. Quanto mais tentaram parar a igreja primitiva, mais ela crescia. Mas o detalhe do crescimento da igreja é a presença de Deus. O detalhe do crescimento do homem e da mulher de Deus é o Espírito Santo. Jesus passou pelo deserto, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da presença de Deus. Quando nós enchemos da presença de Deus, quando nós enchemos do Espírito de Deus, o problema é grande, mas maior é aquele que está dentro de nós. Maior é aquele que está sobre nós. Maior é aquele que nos chamou. O deserto, irmãos, nos traz experiências que nós só vamos adquirir maturidade, adquirir experiências passando por esses desertos. E são de vários desertos, irmãos, que vêm na nossa vida. São várias dificuldades que vêm na nossa vida. São vários problemas que vêm na nossa vida. E às vezes nós pensamos o seguinte, como eu pensei muitas vezes: quando eu aceitei a Jesus, parece que dobrou a carga. Parece que dobrou os problemas. Parece que lá no lado é mais fácil viver. Só que o que nós temos que entender, que a partir da hora que nós entramos para o time, para o exército de Deus, nós começamos a enfrentar uma batalha que não transcende, que transcende o mundo físico, que alcança o mundo espiritual, que é aquilo que Paulo disse em Efésios 6,12, que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando a nossa luta começa a ser espiritual, o ataque é constante, os problemas vêm, as portas se fecham, as dificuldades, as palavras vêm ao nosso encontro. Mas tudo isso é para que nós entendemos, nos prepararmos e sermos mais fortes para o que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós entramos no contexto, irmãos, que é aquilo que está inserido no texto ali também, de uma batalha espiritual, das tentações, das afrontas do diabo contra as nossas vidas, não temos outra maneira de vencer a não ser pela palavra, a não ser pela dedicação na obra de Deus e a fidelidade com Ele. Não há outra maneira de nós entendermos o que está acontecendo no mundo espiritual se nós não tivermos uma comunhão com Cristo. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja e aceitei a Jesus, eu entendi um pouco o que era a batalha espiritual, o que é um confronto espiritual. Porque antes, eu evocava Exu, mas eu não entendia que quando você larga das trevas e vai para a luz, o atrito é grande, a dificuldade é grande, os problemas são grandes, as afrontas são grandes. E quando eu aceitei a Jesus em 2014, eu comecei a entender
que o diabo ele não está para brincadeira, irmãos. Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Que o diabo ele não aceita perder uma alma que foi usada na mão dele e agora pode ser usada por Deus para resgatar outras almas. Porque o papel da igreja não é prosperar a vida de um irmão. O papel da igreja não é dar carro. O papel que Cristo morreu na cruz não é dar casa. É dar salvação para quem estava perdido. A chamada minha e sua na igreja não é para poder subir em grandes púlpitos. Isto é uma honra que Deus dá. Mas é para buscar quem está perdido. É para ter amor por quem está desprezado pelo mundo. É para trazer quem está nas garras de Satanás. E quando nós temos que enfrentar o diabo, nós temos que estar preparados. Atos dos Apóstolos não mostra isso. Alguns vão tentar expulsar os demônios no nome de Jesus, mas não tem comunhão com o dono do nome. E aí o diabo vem e fala, ó, eu conheço Paulo, conheço o Deus dele, mas eu não conheço vocês. E chega o burrai, bate nos homens, põe para correr, porque tinha o nome de Jesus, mas não tinha comunhão com o mestre. O caso é tão sério no mundo espiritual. Quando eu fui para a igreja, aceitei a Jesus e comecei a caminhar, eu achei que eu ia ficar louco. Eu achei que eu ia surtar, porque eu comecei a escutar vozes. Eu comecei a ter pesadelos, a ver vultos. Eu comecei a ver muitas coisas que antes eu via, mas não me trazia este medo, não me trazia esse desespero que começou a me trazer. Quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a cair possesso. E às vezes eu caía possesso 9 horas da noite e a 1 hora da manhã eu ainda estava nesse processo. E minha mulher, um outro pastor que não estava na época, que nos ajudou bastante, orava. Mas todas as vezes, irmãos, que eu mirava, eu caía endemoniado novamente. E isso aí durou muitas e muitas vezes. Acordei certas vezes na noite, no processo de libertação, gritando. Porque eu via sair da parede para o meu rumo e a minha mulher não entendia, não via. E aquilo me perturbava. Momentos que eu pegava a carteira de cigarro, queria desistir de tudo. Aí amassava essa carteira de cigarro, jogava novamente dentro da fossa. E esse processo eu passei por durante uns 7 meses. Este conflito. Até uma certa feita que um irmão orou. E eu caí endemoniado e ele orou por legião. E Deus tirou 5 legiões. E foi aonde eu tive uma paz de espírito. Mas aí começou a outra fase. A fase do processo de amassar o vaso. Porque moldar um caráter que veio formado do mundo, irmão, dói. Tirar aquilo que nós tínhamos no mundo, dói. Renunciar à nossa vontade para tentar seguir a risca de Deus, dói. Engolir coisas para você não magoar alguém, porque Deus manda amar, manda orar, dói. Vencer o orgulho, dói. Calar na hora que alguém te xinga, dói. Abaixar a cabeça quando a gente acha que tem razão, dói. Mas todo esse processo é necessário passar. E para a obra de Deus, eu achei que era só como todo mundo apresenta. Que quando você vai para Jesus é alegria. Mas pelo contrário, as portas se fechou, o dinheiro acabou, a roupa rasgou, o sapato rasgou. Não tinha dinheiro nem para comprar pacote de arroz às vezes. Para pagar uma conta de luz ou aluguel que na época morava. E aí começava as lembrancinhas que Satanás traz. Lá atrás, você aprendeu a ganhar dinheiro. Lá atrás, o seu calçado era novo. Lá atrás, a sua roupa era de marca. Lá atrás, você não aguentava humilhação. Porque quando você está na prova, irmãos, quando você está na dificuldade, ninguém entende se não tiver espiritualidade para entender o processo de Deus. Vai te chamar de preguiçoso porque acha que você não quer serviço. Vai falar que está passando fome porque é preguiçoso.
Vai falar que é fanático porque você vive orando e jejuando e crendo que Deus vai fazer um milagre. E vem um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas é necessário você passar, eu passar por um processo para entender o que vem lá na frente. A valorizar o que Deus vai dar. Porque se a princípio, quando nós entrarmos na casa do Senhor, Deus já abrir as portas, jamais, eu falo com convicção, nós vamos dar a honra e a glória para Deus. Porque nós vamos entender que é pela nossa capacidade intelectual, é pela profissão, é pela nossa força que nós conseguimos alguma coisa. As nossas conquistas veio porque eu fiz, porque eu faço, porque eu sou. Aí Deus tira de nós o eu sou, o eu faço, o eu fiz, e coloca eu venho, eu mudo, eu transformo. Tem que se humilhar para ser exaltado. Tem que descer para conhecer. Tem que passar para poder levantar. Tem que ser amassado para ser refeito. O caráter, ele só é mudado pela mão de Deus. O caráter só pode ser transformado se nós dermos lugar e Deus começar a operar. E esse processo todo é dentro de um deserto nas nossas vidas que nós passamos. Esse deserto todo é para entender que Deus, quando Ele vai chegar no ponto, Ele chega no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e Deus não tarda. Deus, Ele tem o tempo de trabalhar na minha e na sua vida. Eclesiastes diz isso: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito para tudo. Quando nós aceitamos a Jesus e entramos, o processo é um propósito de Deus nas nossas vidas, para entendermos a vontade de Deus. E eu falo algo com convicção também, irmãos. Vou falar de um jeito popular. Não tenta tirar a queda de braço com Deus não, porque o negócio aperta. Não tenta pôr Deus no canto não, porque o tamanho de Deus não é o nosso, e nós não conseguimos encantoar a Deus. Por muitas das vezes eu achei que eu vencia dando birra, igual menino, emburrando com Deus, dizendo: se não vir eu não faço, se não faço, não quero, não. Mas nós temos que entender que quando Deus coloca, está colocado, irmãos. Aquilo que o homem nos coloca, Deus tira. Mas aquilo que Deus tira, aonde Deus nos coloca, nenhum homem tira. A porta que o homem fecha, Deus abre 10. Mas a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. E aí chegou um momento da minha vida que eu estava dentro de uma casa, tão angustiado e tão aflito, com a água cortada, com a energia cortada, sem comida quase, aluguel atrasado. O recurso foi descer de novo na presença de Deus e buscar mais um pouco. E eu fui aonde tem resposta, que é a casa de Deus. E Deus falou comigo nesse dia, dizendo assim: hoje eu entro nesse vento e cesso. E para você entender que é o Deus que fala com você, que eu sou o seu Deus, eu estou te dando mais um livramento de morte, porque vários eu já te dei. E eu tomei aquela palavra, irmão, como uma criança pega uma balinha, porque eu não tinha outra coisa para se agarrar mais. Dúvida não existia. E fui para casa e dormi. E aí pegou fogo dentro do quarto, porque não tinha luz. Eu coloquei uma vela. A vela tinha um criado de plástico. A vela acabou, derreteu no criado de plástico, pegou fogo no criado de plástico, virou um fogo só dentro do quarto. Não morri queimado porque minha mulher me acordou e falou assim: acorda porque está pegando fogo. Isso era na segunda. Na terça, à noite, eu vim para a igreja no culto de ensino. Eu já estava aqui, foi bem no começo de 2017, quando eu cheguei. Na terça, quando eu vim para cá, aí eu voltei, passei na minha mãe. Aí meu irmão falou: olha, eu vou desocupar a casa que era sua lá, que você morava, e você pode voltar, sair do aluguel no outro dia. Quando foi no dia 5, Deus abriu uma porta de emprego e entrei na JBS. Quando foi no dia 21 de outubro, um pouco antes do dia 5 de dezembro, eu recebi um presente que a minha mulher estava grávida. Aí desempregado, mulher grávida, o sufoco foi maior ainda na minha cabeça. Mas aí Deus abriu uma porta no mês de dezembro.
E passamos muita dificuldade com o nosso filho, irmão. Porque ele pegou salmonela, teve laringomalácia, pegou pneumonia. Eu vi o meu menino com 2 dias ficar roxo na minha mão, com a respiração trancada. Eu acordei de madrugada, e eu estou falando aqui para quem crê na batalha espiritual. Eu acordei de madrugada, perturbado, com sonhos horríveis, e fui orar. Madrugada que eu falo umas 10 horas da noite, né? Porque trabalho na Friboi e dorme cedo. Eu acordei desesperado e fui orar. Porque eu acordei com meu pai me chamando, e quando eu acordei, era a voz da minha mãe, a confusão que estava dando na minha cabeça, e que meu pai tinha morrido. Acordei com isso na cabeça. E aí eu liguei a luz, olhei, não tinha ninguém. E eu voltei a dormir, orei e voltei a dormir. Quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, Deus falou assim para mim, falou: levanta, porque o diabo está indo lá no seu filho. Eu acordei e falei: amor, olha o Marcos aí, liguei a luz. Quando eu liguei a luz, meu filho estava roxo, sufocado em cima da cama. E nisso passamos muitos vales, irmãos, muitas dificuldades. E às vezes eu acho que tanta dificuldade, tanta luta nos traz às vezes um pouco de desmolecimento, nos traz um pouco de desânimo, porque você vai carregando tanto, que te sufoca. E aí às vezes, irmãos, quem não participa, ou que a gente não se abre tudo, porque nem tudo a gente deve se abrir na verdade, porque tem coisas que só Deus vai poder fazer por mim e por você. Nós apresentamos a Deus, e aí alguns não vão entender e vão achar que mas só que a bagagem já está pesada. O negócio está tenso. Por quê? Porque o diabo sabe qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. O diabo sabe qual é o seu querer na obra de Deus. Por isso que Jesus disse que quanto mais dado, mais é cobrado. Eu tive uma época que era igual o caça-capeta. Eu gostava de ir na casa dos outros para orar, para ver libertação. Mas eu paguei muito, irmão, com isso aí. Minha mulher teve 4 abortos. E algumas vezes, por não escutar a voz de quem tem experiência, de um líder, eu paguei um preço por isso, da minha mulher. Porque eu desmanchei uma obra de macumba, e o pastor falou assim para mim, falou: Washington, não adianta você ir, porque como você não sabe quem é a pessoa para você orar, vai ficar em vão. Você botar a mão, você só vai trazer carga. E eu fui e voltei para trás, falei: eu vou desmanchar esse negócio. E desmanchei. E no outro dia minha mulher começou um sangramento, saiu o resultado, ela estava grávida, mas tinha abortado. São ataques, irmãos, que acontecem na nossa vida e às vezes nós não entendemos. É por isso que eu friso muito quando a gente vai orar, a pedir um dom de discernimento espiritual. Porque nós vamos entender com este dom o que é Deus fazendo, o que é o diabo agindo, o que é o espírito humano fazendo. Com discernimento de espírito, você não fica confundido. Com comunhão com o Espírito Santo, ele não te deixa abalado, ele não te deixa despercebido. Você vai entender que a batalha, que o contexto da igreja está inserido em uma guerra que é constante, é dia e noite. E não pense que o diabo vai usar as ferramentas de longe para poder te atingir. Ele vai usar das formas mais simples e das mais fáceis e sutis, para que eu e você não compreenda que é um ataque vindo do mundo das trevas na nossa vida. Às vezes é uma palavra que, vinda ao nosso coração, criou uma ferida, e com o adubo do diabo, nós alimentando com pensamentos, ela cresce e toma uma proporção que às vezes nós não conseguimos dar espaço para que Deus entre e transforme na nossa vida aquela ferida. Porque o nosso coração tem que estar aberto por completo para que Deus entre e transforme por completo a nossa vida. Jesus, no Apocalipse, ali na igreja, ele estava por lado de fora, 3:20, e estava batendo na porta, pedindo para entrar no que era seu, a igreja. Só que Jesus, mesmo tendo o domínio sobre tudo, ele estava na porta pedindo para entrar. Deus não vai entrar na minha vida e na sua vida se nós não permitirmos que ele entre e mude a situação. Se nós começarmos a fazer, não como o povo no deserto, a murmurar, e no lugar de um trajeto curto, se tornar 40 anos, e a geração que murmurou não conhecer a promessa,
Se nós não fazermos como muitos, e criando dúvida e deixando de lado a presença de Deus e desobedecendo a voz de Deus, como fez Saul, e sendo rejeitado à frente. Se nós aprendermos a ouvir a voz de Deus e a compreender que a vida do cristão fiel, ela tem processos, fases, mas que tudo vai passar. Eu digo, tudo vai passar. E amanhã você verá quão grandes coisas fez o Senhor. Quanto mais passa, irmão, às vezes não vou negar, às vezes há momentos que eu quero desistir mesmo. Não é voltar a beber ou a praticar nada, é simplesmente parar e não querer pregar mais, não querer fazer mais nada, simplesmente sentar e ouvir. Porque cada vez que nós se dedicamos um pouco mais, maior parece que dobra o ataque. O diabo, acho que ele achou uma fragilidade na minha vida, que eu prego hoje, amanhã parece que o negócio esquenta para o meu lado e aperta, e só Deus mesmo no negócio. Mas eu tenho lutado muito, irmão, porque eu tomei uma promessa na minha vida. Eu tenho um foco na minha vida. E o meu foco não é subir em grandes púlpitos, não é pregar bonito. O meu foco é subir para o céu. Se eu conseguir a minha salvação, irmãos, se eu conseguir morar na eternidade, para mim eu estou satisfeito. O que eu não quero, irmãos, e eu falo com toda sinceridade, é ir para o inferno. Porque eu nem cheguei lá quando eu vim a Jesus. E já vi o poder que o diabo tem de massacrar uma alma. Imagina a gente partir para a eternidade e ter que ficar no inferno o resto da vida num lar, aonde Jesus já deixou bem claro que haverá pranto e ranger de dente, aonde a dor vai ser constante. E melhor ou pior, que as lembranças não vão se apagar. Rico e Lázaro. O rico foi para o Hades, e lá ele sentiu sede. Lá no Hades, ele lembrou da sua família que estava em cima e pediu para que avisasse para que eles não pudessem vir para aquele lugar. Nos traz uma analogia de que no inferno as lembranças e as dores não sumirão. Então pensa um arrependimento constante, e um momento que nós fazemos algo ou falamos algo para alguém e que isso nos machucou, ao ponto de falar, não precisamos falar isso para aquela pessoa, já nos traz um remorso, um incomodo, às vezes tira até o sono da gente. Imagina a gente estar num lugar onde não tem mais saída, aonde não tem mais conserto, aonde quando chegar aquele momento foi e acabou. Meu medo é só esse. Meu medo é só de chegar um dia, de partir para a eternidade e não alcançar a promessa de Deus. Deus trabalha com cada um de uma forma. Deus fala com cada um de uma maneira. Quando eu vim para a igreja, para me entender, porque eu sou meio Tomé, irmãos, não é qualquer coisa que desce não. Quando eu fui para a igreja, para me entender que Deus falava, porque eu não acreditava que tinha um Deus que falava com o homem. Eu não acreditava que um ser que você não vê, fala com você. E um dia na rua, andando, sem conhecer a Bíblia, mas começando a caminhada com Jesus, Deus fez uma promessa para mim, e isso ficou gravado no meu coração, que está em Deuteronômio 20. Foi essa palavra que Deus deu no meu coração, sem conhecer a Bíblia. Deuteronômio 20, o versículo 1 diz assim: quando tu saíres a peleja e encontrares em tua frente cavalos e carros e povos maiores do que tu, deles não terá temor, porque o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito está contigo. Ali fala sobre as leis da guerra, que é a batalha que nós enfrentamos dia após dia. Então, irmãos, por mais que esteja difícil, por mais que a porta se fechou, por mais que alguma coisa de alguma forma aconteceu na sua vida, na vida de cada um que está aqui, e não está dando certo no momento, não desanima. Lembra da promessa que quem fez foi Deus. Quem te chamou e quem te escolheu foi Deus, e a vitória vai vir da mão dele, amém? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Quero orar com a igreja. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, e por aquilo que o Senhor falou conosco, Senhor, através da Tua palavra.
Meu Deus, eu creio que o Senhor neste deserto das nossas vidas, Senhor, o Senhor tem conosco. O Senhor está em cada momento, em cada instante da vida de cada irmão, meu Pai. Meu Deus, aquele que entrou aflito aqui esta noite, angustiado, buscando uma resposta, Senhor, ou uma solução para aquele problema. Que o Senhor possa entrar de uma forma poderosa, ó Deus, e que todos entendam que o Senhor é que trabalhou, o Senhor é que fez. Papai amado, aquela causa impossível que o seu filho ou sua filha tem colocado na tua presença, em nome de Jesus, meu Pai, ela seja concretizada segundo a tua vontade. Espírito Santo de Deus, começa a renovar as vidas aqui nesta noite. Meu Deus, começa a trazer nos nossos corações o desejo e a vontade de te servir melhor, meu Pai, de te adorar melhor, Senhor, de se alimentar da tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, abra os céus e as comportas do céu, meu Pai. Começa a derramar da tua glória, começa a derramar do teu poder, começa a trazer o renovo, Senhor, começa a trazer, Senhor, a alegria, a paz espiritual, meu Deus, em nome de Jesus. Esta alma, Senhor, que está abatida, esta alma, Senhor, que entrou aqui hoje, meu Deus, que só o Senhor para curar esta ferida, ó Pai, em nome de Jesus, seja curada esta alma agora, meu papai querido, em nome de Jesus. Desce o bálsamo, Senhor, do teu Espírito sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus, papai querido. É o que eu te agradeço, ó Pai, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a Deus a oportunidade de retornar ao pastor. Amém, irmãos, para dar glória a Deus. Sentar um pouquinho, por favor. As irmãs